Quadrante Pasteur é um livro do americano Donald Stokes, que discute o modelo de financiamento de ciência e tecnologia nos Estados Unidos e no mundo. Foi publicado em 1997, após a morte do autor. No Brasil, foi lançado pela editora da Unicamp, com prefácio de Carlos Henrique Brito Cruz. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o então secretário de Ciência e Tecnologia do presidente Roosevelt, Vannevar Bush, publicou o relatório Science: The Endless Frontier, onde alinhava o que seria o futuro sistema de ciência e tecnologia dos Estados Unidos, depois copiado por todo o mundo. Para Bush, a relação entre a pesquisa básica e a tecnologia era linear. A pesquisa básica é realizada sem se pensar em fins práticos, mas é percussora do progresso científico. Por isso, a ciência básica era fundamental e deveria ser responsabilidade do Estado. 50 anos depois, algumas premissas de Bush se mostraram equivocadas. A inovação não é uma consequência inevitável da ciência básica. O escritor Matt Ridley escreveu para o New York Times um artigo interessante mostrando que a inovação tem seu próprio tempo e motivações intrínsecas. Dados do relatório Measuring Innovation da OCDE de 2013 mostram que, em geral, menos de 10% das patentes estão ligadas a publicações científicas. Mais do que uma pirâmide, a relação entre ciência básica e inovação é mais como um eletrocardiograma. Fora um pico em um momento ou outro, é uma linha reta e há pouca relação entre as duas. O fim da Guerra Fria fez o governo americano rever seus investimentos em tecnologia e, consequentemente, em pesquisa, gerando tensão com a academia. A dificuldade da ciência e a falta de um esforço consistente dos cientistas para comunicar a importância de suas descobertas levou a um isolamento da academia na sociedade. Para Stokes, o acordo firmado por Bush no pós-guerra não se sustentava mais no final do século XX, e a sociedade não queria mais pagar a conta da ciência básica. Parece que menos ainda nesse início de século XXI, em tempos de produção de conhecimento baseado em novos modelos como o Open Innovation. E será que ela não está certa? O número de cientistas cresceu de 150 mil no século XIX para 7 milhões no século XXI. Mas as descobertas científicas não seguiram o mesmo ritmo e, ao que tudo indica, seguem uma tendência de retornos minguantes. Sabemos que alguns países investem um percentual muito maior do PIB em atividades de pesquisa do que outros. O Brasil em torno de 1% e Israel no topo com mais de 4%. Mas quando desconstruímos esse percentual, vemos que o investimento público é sempre muito similar, em torno de 0,5%, e vem diminuindo ao longo do tempo, mesmo nos países desenvolvidos. Por outro lado, um artigo recente mostra que as empresas de inovação, as startups, buscam na literatura científica as ideias para o desenvolvimento tecnológico. Claro, quando o desenvolvimento incremental encontra desafios insuperáveis, é necessário voltar aos princípios básicos para solucioná-los. Será que existe uma maneira de solucionar o imbróglio básico aplicado que se criou ao longo dos últimos 50 anos e minimizar a tensão entre governo, academia e sociedade? Stokes diz que sim, com a ciência orientada à solução de problemas no modelo dos trabalhos feitos por Louis Pasteur. Stokes sugere que a atividade científica pode ser projetada ao longo de dois eixos, um de conhecimento e o outro de utilidade. Ao cruzarmos os dois, formamos quadrantes onde temos apenas interesse na produção de conhecimento, apenas interesse na utilidade, interesse em nenhum dos dois ou em ambos. O quadrante com foco em produção de conhecimento e sem utilidade foi apelidado por Stokes de quadrante Bohr, em homenagem aos físicos do início do século XX, para quem a utilidade era inversamente proporcional à nobreza que eles buscavam. Quanto menos útil, mais nobre. Mal sabiam eles. O quadrante oposto tinha foco na utilidade sem nenhuma preocupação com o conhecimento e foi apelidado de Edison em homenagem ao americano do final do século XIX, para quem os princípios fundamentais não interessavam, apenas a sua aplicação. Dizem que ele não foi muito genial e, na verdade, roubou algumas ideias, inclusive do Tesla, mas gerou centenas de patentes. Um quadrante une tanto produção de conhecimento quanto utilidade. É o quadrante Pasteur, que para Stokes revela o modelo mais sustentável de produção científica.
Pasteur sempre tinha um objetivo aplicado em mente, como resolver o problema da fermentação do vinho, para o qual desenvolvia conhecimento básico, como por exemplo a descoberta dos micro-organismos. Na visão de Stokes, o conhecimento não é o fim, é o meio. O objetivo é a solução de um problema no mundo real. É isso que dá relevância à pesquisa. O conhecimento, com ou sem utilidade imediata, é fruto do processo de resolução do problema. Muito se escreveu sobre o quadrante Pasteur, tanto para atacar quanto para defender um mesmo ponto de vista. É compreensível. Francis Bacon já havia escrito no século XVI sobre o viés da confirmação, sugerindo que as pessoas leem apenas aquilo que interessa para confirmar seus próprios pontos de vista. Mas isso não muda os fatos. As curvas de retornos minguantes nas descobertas científicas, o aumento no custo do desenvolvimento da pesquisa e o maior percentual investido pela iniciativa privada, a complexidade do conhecimento científico e o distanciamento entre academia e sociedade. Leopoldo Demeis mostrou em seus livros e conferências o avanço que a sociedade experimentou a partir do desenvolvimento do método científico e da institucionalização da ciência. Precisamos de ainda mais cientistas e ciência para enfrentar os desafios do século XXI em ambiente, energia, alimentação e saúde. No momento em que todas as atividades produtivas estão buscando modelos que sejam mais economicamente sustentáveis, será que não cabe à ciência também buscar o seu? Eu acredito que sim, e acredito que é nossa responsabilidade fazê-lo.